Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre este tema. Basicamente, a CTNBio basicamente é um ambiente formado por dois grupos. Um grupo, como mencionou a Magda na última reunião que nós tivemos em Brasília, tratando desse livro, um grupo que é dotado de uma certeza absoluta, é o grupo das convicções. Não tem dúvida nenhuma quanto a nada. Neste tema, eles têm segurança absoluta de que toda a preocupação trazida é desnecessária e um atraso sob o ponto de vista dos interesses da nação. O outro grupo segue a lei e tem dúvidas. O Brasil tem compromissos internacionais associados ao princípio da precaução e tem uma lei de biossegurança que se apoia no princípio da precaução. Bom, esse grupo que tem dúvidas é um grupo muito pequeno dentro da CTNBio. Ele tem 7 votos. E tem 7 votos que, em que pese, via de regra, leve a melhor nas discussões, ele perde nas votações. Nós somos, assim, a Magda é a Branca de Neve, nós somos os 7 anões. É um grupo com essa característica. As nossas dúvidas decorrem do fato de que o avanço do conhecimento neste campo vem demonstrando que a pedra em que se assenta a engenharia genética, ela é falsa. Toda a construção genética, todo o avanço da biotecnologia está baseado no chamado dogma central e, em síntese, é aquilo que a Magda mencionou. Se acredita que cada gene expressa uma característica. E que o gene, então, é uma força viva que empurra a emergência dessas coisas que nós vemos no mundo. Bom, com o avanço da ciência, se descobriu que o gene não é isso. Nós temos muito mais características do que genes. O que implica que, até por matemática simples, os genes têm que se combinar para gerar expressões. Então, a inserção de um gene, objetivando a expressão de uma característica, gera rebatimentos e combinações que têm reflexos que nós não conhecemos. E por isso temos dúvidas. Gostaríamos de mais estudos. Gostaríamos de mais informações. Nós sabemos que nós não sabemos o que está acontecendo. O gene funciona porque pretende. Ele dá resistência para a planta ao herbicida, ou ele transforma a planta num inseticida vivo que mata a lagarta que come. E o que mais? Não sabemos o que mais. E acreditamos que há motivos para preocupação. Porque existem estudos que vêm... Primeiro, existem poucos estudos. A maior parte deles estão nos processos da CTNBio. E são pagos pelas empresas que querem fazer valer o seu ponto de vista. Mas, eventualmente, surgem estudos independentes. E esses estudos independentes não conseguem, então, provar que a inserção genética causa problemas com certeza. Mas conseguem provar que existem indícios que mereceriam mais estudos. Por exemplo, o MON 810 é o primeiro milho aprovado aqui no Brasil, foi aprovado contra o voto do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ex-ministro Guilherme Castro foi aprovado contra a posição da Anvisa, que representa o Ministério da Saúde, foi aprovado contra o IBAMA e foi aprovado com a convicção de que não causa mal para a saúde. Estudos recentes mostram que existem impactos diferentes sobre ratos fêmeas e sobre ratos machos. As ratas engordam mais, os ratos, os machos, têm problemas de rim e, em média, não tem problema. Os estudos foram aprovados com base em informações médias, em que pese existe uma diferenciação bem objetiva entre esses dois gêneros, e não existem estudos subsequentes que avancem essa preocupação. Esse é um dos exemplos tratados no livro, no artigo do GIES. Também se acredita, como falou o Marciano, que existem riscos sob o ponto de vista da manutenção da biodiversidade, da multiplicidade de espécies que nós temos. É um risco bem objetivo. Se nós fôssemos plantar milho aqui em Porto Alegre, o milho legal para plantar aqui em cima e ali na Independência não seria o mesmo que seria plantado lá na beira do Rio Guaíba. Porque as características do ambiente são diferentes, porque existe uma relação entre o genoma e o meio onde ele está.
plantar maçã na Amazônia é complicado, plantar cupuaçu aqui é complicado. Isso faz a gente perceber com clareza que a diversidade de alternativas de sementes é importante, porque essa diversidade permite um aproveitamento mais adequado da diversidade de ambientes. E o que está acontecendo é uma convergência para um número muito pequeno de espécies e um número muito pequeno de variedades, que são variedades que, em média, se dão bem, mas perdem nos melhores lugares, assim como aquele milho não faz mal em média. No todo estamos perdendo com isso. E perdendo muito mais do ponto de vista econômico, na medida em que sim, são poucas as empresas que detêm todas essas alternativas de ambiente cultivadas com seus poucos produtos. Hoje nós temos 21 transgênicos no Brasil, entre soja, milho e algodão. Quanto ao fluxo gênico, a CTN-Bio acredita, e esse livro traz uma discussão desse tipo, acredita e publicou um livro dizendo que o grão de pólen do milho não viaja mais do que 100 metros. E, portanto, os agricultores podem ficar tranquilos em relação a isso. Agora, houve um estudo no Paraná que demonstrou que lá ele viaja mais do que 100 metros. E, em fevereiro desse ano, foi publicado um estudo numa revista internacional muito importante, um estudo feito no Uruguai, onde o grão de pólen também viaja a 330 metros. E essas evidências, elas não são consideradas suficientemente relevantes para retomar a discussão do espaçamento necessário para garantir a convivência de quem quer plantar um milho não transgênico junto com quem quer plantar um milho transgênico. Vocês percebam a importância disso. Se o milho é muito promíscuo, o grão de milho, ninguém segura. E uma vez autorizado um milho transgênico, em volta na vizinhança, esse milho vai aparecer nas outras sementes. O que significa que, em breve, uma vez liberado o milho transgênico, em breve ele vai existir em todas as propriedades. E na medida que tem 2 transgênicos, vão existir milhos com os 2 genes criados geneticamente, pela engenharia genética, e criados com quesitos de insegurança associados àquilo que nós comentamos. Não se sabe algumas das modificações introduzidas, não se sabe que outras podem ter sido introduzidas. O artigo do qual nós participamos, ele permite trazer elementos para essa discussão que deve ser uma discussão de todos nós, porque de fato existem características, existem nuances técnicas nesse problema, nesse tema, nessa questão. O livro ajuda a discutir essas nuances técnicas, mas a questão fundante é uma questão política. E a questão política ela se resolve fundamentalmente de 2 maneiras. Uma é com uma decisão autoritária e outra é com participação da sociedade. E a sociedade participa, via de regra, movida por esperança, por uma expectativa positiva em relação ao futuro. E no caso dos transgênicos, me parece que isso não é mais possível. As empresas se apropriaram dessa expectativa positiva, inculcaram uma ideia de que a segurança permite uma expectativa positiva. Então, sobra outra alternativa, que é a da indignação. A alternativa da indignação está associada ao risco, e nós temos hoje uma situação bem diferente do que nós tínhamos aqui quando o governo Olívio começou a discussão sobre esse tema. Naquela época haviam basicamente 2 grupos, o a favor e o contra. Hoje existem 2 grupos, os que têm informação, que são aqueles que defendem o cumprimento da lei e o princípio da precaução, e os que não se interessam por informação, que é o grupo que está levando esse processo de roldão. Nós acreditamos que o papel que a universidade pode cumprir, e que nós todos como cidadãos podemos cumprir, é ajudar a esclarecer aos outros cidadãos de que o risco é grande e que o momento é, de fato, de animar a indignação em relação a esse tema e cobrar informações mais atualizadas sobre o que está acontecendo dentro da CTN-Bio. Esse livro é instrumental para isso, e nós contamos com o apoio do Ministério Público Federal, é o grande aliado dos 7 anões da CTN-Bio, o Ministério Público Federal. Obrigado.